Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo. Todas as quartas-feiras estamos aqui juntos para este estudo, para este aprendizado. Não tenha medo, conhecimento não faz mal a ninguém. Aprender e aprender, eis o nosso destino, para podermos ser felizes mais lá para a frente. Então hoje vamos dar a formação dos seres vivos, que é o segundo ponto do capítulo 3, que é o segundo ponto do capítulo 3, que é o capítulo da criação. Então, formação dos seres vivos. A pergunta 43 diz assim: quando a Terra começou a ser povoada? Quando a Terra começou a ser povoada? E a resposta diz assim: no começo, tudo era caos. Os elementos estavam confundidos. Pouco a pouco, cada coisa tomou o seu lugar. Então apareceram os seres vivos apropriados ao estado do planeta. Aqui não estamos a falar apenas da povoação da Terra pelos homens. Então Kardec, não satisfeito com essa pergunta, faz a pergunta 44, que diz assim: de onde vieram os seres vivos para a Terra? De onde é que eles surgiram? Vieram de onde para chegar aqui na Terra? Esta é a pergunta. E a resposta é: a Terra continha os germes que aguardavam o momento favorável para se desenvolver. Os princípios orgânicos reuniram-se desde que cessou a força que os mantinha disperso e formaram os germes de todos os seres vivos. Os germes permaneceram em estado latente e inerte, como a crisálida e as sementes das plantas, até o momento propício à eclosão de cada espécie. Então, os seres de cada espécie reuniram-se e multiplicaram. Isto é muito mais profundo, atenção. Isto é muito mais profundo. A explicação disto, no capítulo 10 da Gênese de Kardec, nós temos, lá tem as explicações disto tudo que está aqui, que é mais detalhada, muito mais detalhada. Quando nós entramos também para o estudo da Gênese, nós também vamos dar com mais detalhe. Não é? É importante, é muito importante que nós entendamos isto. Na Terra continha os germes de tudo. As temperaturas, à medida que foram ser adequadas ao estado de umidade do planeta, o estado de temperatura do planeta, à medida que foi baixando o nível de temperatura, à medida que a umidade foi baixando também, à medida que as condições ficaram propícias de luz, sol, no caso, sol específico, com a temperatura certa, com a umidade certa, os seres foram aparecendo. No exemplo, acho que nos vídeos anteriores a gente falou de uma carne. Se nós fizermos uma carne no sol, não é? Com determinada umidade, com determinada nível de temperatura, ela poderá não ser conservada e poderá surgir germes que também já estão na própria carne, não é? Mas isso é um outro assunto. A pergunta 45 diz assim: onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? Que é outra pergunta, já que eles vieram, os seres vieram dos princípios orgânicos que já estavam aqui na Terra, não é? Segundo a explicação da pergunta anterior. Então Kardec quer saber aonde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra. E a resposta é: estavam, por assim dizer-se, em estado fluídico, no espaço, entre os espíritos, noutros planetas, aguardando a criação da Terra para iniciar uma nova existência num novo planeta. Dito isso, parece simples e até talvez parece mais complicado para alguns, mas que na verdade
existem vidas em todos os planetas, não é? E todos os planetas são solidários uns para com os outros. Aliás, tudo no universo é solidário um para com o outro. Por isso, o que acontece na Terra vai repercutir em outros planetas. E o que acontece em outros planetas vai repercutir também na Terra. Porque tudo está solidário. E Kardec faz uma nota e diz aqui. A nota diz assim: a química mostra-nos as moléculas do corpo inorgânicos unindo-se para formar cristais de uma regularidade constante conforme cada espécie, desde que estejam nas condições desejadas. A menor perturbação nestas condições é suficiente para impedir a reunião dos elementos ou, pelo menos, a disposição regular que constitui o cristal. Porque o mesmo não se daria com elemento orgânico. Conservamos durante anos germes de plantas e de animais que só se desenvolvem a uma dada temperatura e num meio propício. Tem-se visto grãos de trigo germinar após vários séculos. Há, portanto, nessas sementes um princípio latente da vitalidade que apenas aguarda uma circunstância favorável para se desenvolver. O que acontece diariamente sob os nossos olhos não pode ter ocorrido desde a origem do planeta? Esta formação dos seres vivos, saindo do caos pela própria força da natureza, tira alguma coisa à grandeza de Deus? Longe disso, corresponde melhor à ideia que fazemos do seu poder, exercendo-se sobre mundos infinitos através de leis eternas. Esta teoria não resolve, é verdade, a questão da origem dos elementos vitais. Deus, porém, tem os seus mistérios e pôs limites às nossas investigações. A nota é explicativa por si própria, nem adianta explicar muito mais. A pergunta 46 diz: há ainda seres que nascem espontaneamente. Vocês veem que Kardec não se deixa, ele não satisfaz muito, quer saber mais e mais. Há seres que nascem espontaneamente? Há ainda seres que nascem espontaneamente? E a resposta é sim. Porém, o germe primitivo já existia em estado latente. Sois testemunha todos os dias deste fenómeno. Os tecidos dos homens e dos animais não encerram os germes de uma multidão de vermes que aguardam para eclodir a fermentação pútrida necessária à sua existência? É um pequeno mundo que dormita e que desperta. E nós sabemos disto. Quando falamos da carne, a carne, se a gente deixar lá fora, apanhar sol, chuva e vento, ela vai entrar em putrefação e dessa forma vão surgir germes. E nós, quando morrermos, o nosso corpo vai libertar esses germes. Porquê? Porque basta ter a temperatura necessária para eles nascerem, a umidade necessária para eles surgirem, eles surgem. E a pergunta 47 diz assim: a espécie humana encontrava-se entre os elementos orgânicos contidos no planeta terrestre? A espécie humana encontrava-se entre os elementos orgânicos contidos no planeta terrestre? E a resposta é sim. E veio ao seu tempo. Foi o que deu motivo a que se dissesse que o homem tinha sido formado do limo da terra. O homem foi feito do barro, conforme está na Bíblia, não é? Foi feito do barro. Na verdade, é a nossa origem que é daqui da terra. Na verdade, não é o barro propriamente dito, mas a eclosão
quando encontrou-se a temperatura exata, umidade certa, luz certa, a quantidade de oxigênio certa, tudo isso certo, então todos os seres foram nascendo na medida que estes níveis fossem apropriados. E não foi diferente com o homem. Por isso é que se levou a ideia de que o homem havia sido formado do limo da terra. A pergunta 48 diz: podemos conhecer a época da aparição do homem e dos outros seres vivos na terra? Podemos conhecer a época da aparição do homem e dos outros seres vivos na terra? A resposta é não. Todos os vossos cálculos são quiméricos. Resposta: não. Todos os vossos cálculos são quiméricos. Quiméricos são fantasiosos. Pergunta 49. Se o germe da espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos do planeta, por que não se formam espontaneamente homens como na origem deste? Olha que Kardec não está satisfeito com as perguntas, porque ele, prontos, e talvez estas sejam as perguntas que qualquer um de vocês deste lado esteja a fazer. Então, porquê que não surgiram homens e não nascem homens espontaneamente do nada? Esta é a pergunta. Não é? Resposta: o princípio das coisas permanece nos segredos de Deus. Todavia, pode dizer-se que os homens, uma vez espalhados pela terra, absorveram em si mesmos os elementos necessários à sua formação para os transmitir, segundo as leis de reprodução. O mesmo se dá com as diferentes espécies de seres vivos. Ou seja, quando as condições de temperatura, de umidade, de luz, etc., foram necessárias para o aparecimento de cada ser, e eles apareceram, não é? Eles surgiram, a partir desse momento também cessa-se este processo. Uma vez que eles surgiram, e no caso concreto, ele diz que aqui os homens, uma vez espalhados pela terra, absorverem em si mesmos os elementos necessários à sua formação para os transmitir segundo as leis de reprodução. Prontos, há muito conhecimento e são conhecimentos profundos. Nós vamos ponto a ponto, devagar, para compreender. Porque muitos de vocês também estão aí deste lado e nem sempre estão preparados para ouvir determinadas verdades. E muitas destas verdades talvez poderão fazer confusão a muitos. Mas elas são necessárias. Porque chegou o momento em que a luz não deve ficar debaixo do alqueire. Mas a luz, ou a candeia, ela deve estar em cima do alqueire. E a luz deve se espalhar para todos. Com isso, terminamos aqui a segunda parte, que é a formação dos seres vivos. Não é? Formação dos seres vivos. No próximo vídeo, vamos falar do povoamento da Terra e Adão. Não é? Povoamento da Terra e Adão. Até lá, muito obrigado. Próxima quarta-feira estaremos juntos aqui neste canal e conto com a vossa presença. Comentem, compartilhem e divulguem. Divulgar conteúdo positivo também é um ato de caridade. Se nós partilhamos coisas negativas, também podemos partilhar coisas positivas. Se nós partilhamos brincadeiras, também podemos partilhar coisas sérias. Então, partilhe, faça a sua parte. Nós daqui deste lado fazemos a nossa parte, que é trazer o conhecimento. Vocês deste lado façam a vossa parte, que é compartilhar isto em vários grupos, nas várias redes, e a pessoa vai ver. Se gostar, gostou. Se não gostar, também não gostou, o que é normal. Não é? Muitos talvez não vão acreditar, muitos não vão querer,
e há aqueles que talvez já têm o conhecimento necessário ou o desenvolvimento necessário também para acreditar nisto, para compreender isto. Muito obrigado, até a próxima quarta-feira e em breve vamos ter o estudo do Evangelho. Muito em breve. Até lá, muito obrigado. Até já.